Abra sua Bíblia, por favor, 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17, pegue aí. Versículo 42. Que eu tenho dentro da minha cabeça é para onde eu vou. Os meus pensamentos vão me levar aonde eu enxergo. Só que a gente conversava agora há pouco, e muitas vezes o barulho da luta não te deixa enxergar além, ver além. Eu poderia dar um exemplo aqui, e você vai entender bem o que eu estou dizendo. Se eu colocasse uma pessoa aqui no meio, e eu chamasse essa pessoa, sem o microfone, e falasse com ela lá no meio, e todos vocês estivessem fazendo barulho, e eu conversando com a pessoa no meio, sem o microfone, ela iria entender o que eu estou falando? Não. Ela não iria entender o que eu estou falando, porque o barulho não permitiria que ela me ouvisse. Mas se eu pegar essa mesma pessoa que está distante e colocar ela perto de mim, pode-se fazer o barulho que for, ela vai conseguir me ouvir porque ela está perto. Toda pessoa que o barulho lá fora é mais alto do que aquilo que ela ouve de Deus, leva essa pessoa para mais longe de Deus e para mais perto das lutas. Vou repetir o que eu disse. O barulho leva a pessoa para longe de Deus e mais perto das lutas. Consequentemente, ela está fraca e ela consequentemente será derrotada. Mas se essa mesma pessoa agora anulou o barulho da luta, da dificuldade, da adversidade, dos problemas, e ela se aproximou de Deus, podem fazer o barulho que for, nada vai impedir ela de ouvir a voz de Deus. Eu vou ler um texto da Bíblia aqui, que fala de Davi, e você vai entender que a primeira luta de Davi não era física. A primeira luta de Davi não era ele enfrentar o gigante partindo para cima dele, não. A primeira luta de Davi foi intelectual, foi na mente. Porque o filisteu, antes da luta, já começou a tentar amedrontar a Davi. Vamos ver? 1 Samuel 17, versículo 42. Acharam aí? Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Então, a primeira coisa que acontece na vida de um vencedor, de um vitorioso, é ele ser desprezado. Tem alguém aqui que já foi desprezado? Já desprezaram o seu ministério? Já desprezaram a sua fé? Então pode ter certeza que você é um vencedor, um vitorioso. O primeiro sinal de um vitorioso é quando ele recebe desprezo das pessoas, recebe desprezo da família, dos amigos, dos parentes, dos colegas, recebe desprezo. A primeira coisa que o gigante fez, Golias fez, foi desprezar. Olhou para Davi, achou ele um menino, achou ele um rapaz incapaz de lutar contra ele, achou ele um menino inexperiente, porque Davi também não era de guerra, e desprezou. E aí aconteceu o seguinte, vamos continuar. Porquanto era moço, ruivo e de boa aparência, aí o filisteu começou a lançar setas, falar, para tentar atingir o intelecto, ou a mente de Davi. Aí ele disse o seguinte,
Vamos ver. Versículo 42. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Palavras do nosso Deus. Graças a Deus, podem se assentar. Depois do desprezo, o gigante ainda continuou a guerrear contra Davi, não de uma forma física, mas de uma forma intelectual. Toda pessoa tem a batalha dela na mente, a luta dela é na mente. A primeira luta de uma pessoa não é corporal, não é física e não é nem espiritual, ela é intelectual. Se você for vencido na mente, então você já perdeu a batalha. Aí eu estou enfrentando uma luta, estou enfrentando uma batalha, estou enfrentando a guerra, o barulho da luta entrou para minha mente, então eu já perdi a batalha antes mesmo de começá-la. Fala para o seu vizinho, o segredo é não permitir na sua mente entrar a batalha. E isso aconteceu com Davi até antes, quando Saul falou para Davi que ele não era capaz de enfrentar o gigante Golias. Então ele teve primeiro uma fala de Saul, depois o gigante o desprezou, o próprio irmão chamou ele e disse: você veio ver a peleja? Então uma série de coisas foram acontecendo para poder minar a força que Davi tinha por dentro para vencer a batalha. Fala para o seu vizinho, no ministério aparece muitas coisas para tentar minar a sua força de ação. Então ele estava enfrentando uma luta intelectual e uma luta espiritual, só para daí enfrentar uma luta física. Mas não adiantaria, eu repito, não adiantaria Davi tentar enfrentar o gigante na força do braço, se ele já tivesse sido minado na mente. Ele não ia vencer. O grande problema de algumas pessoas, o grande problema de alguns pastores é que no meio da luta, ele deixa a luta entrar para dentro dele. E você já notou que todas as vezes que você enfrenta uma luta, você parece não ter saída? E aí você não tem saída, mas quem está por fora começa a ver saída para a sua luta e chega para você e diz: mas fulano, por que você não faz isso? Quem está fora da luta consegue enxergar de uma maneira mais clara e de uma forma tranquila coisas que você poderia enxergar com facilidade. A pessoa enxerga por você e te dá a solução. Mas por que você não conseguiu enxergar? Por que a pessoa não conseguiu enxergar? Porque a luta já está dentro dela. Aí ela começa a ficar sem saída. Meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver aquilo? Como é que eu vou resolver aquilo outro? Eu tenho certeza que aqui tem alguém que já passou por isso. Qual o segredo? O segredo de Davi, o primeiro segredo de Davi, não deu ouvidos. Aí quando ele não deu ouvidos, o filisteu continuou falando. É mais ou menos assim: eu ataquei de uma forma intelectual. Ele não me deu ouvidos, eu vou continuar para ver se de alguma forma eu mino a fé dele, eu neutralizo a força de ação dele, ele não vai nem querer vir para cima de mim. Ele já seria barrado antes da luta começar. Então qual que é a primeira luta de um pastor? É aonde? Na mente. Na mente. É intelectual.
para só daí você realmente partir para a luta material, física e espiritual. Vamos continuar. Disse mais o filisteu, eu estou no 44, a Davi. E ainda teve o momento em que ele amaldiçoou Davi. E é uma coisa interessante, quando você está forte na mente, qualquer coisa que lançarem contra você, você rebate. Mas se você estiver fraco na mente, qualquer coisa que falam contra você, você aceita. Ah, falaram isso de mim, eu acho que é mesmo. Aí, acabou. Falaram isso de mim, pensaram isso de mim, e me comentaram isso. Aí você começa a achar que aquilo é verdade. Mas uma pessoa que está bem intelectualmente, quando vem contra ela alguma maldição, como no caso do filisteu que amaldiçoou Davi, o que ela faz? Ela está forte, ela rebate. Ela não aceita. Ela não aceita. Segundo ponto, todo vencedor, todo vitorioso, já foi algum dia na vida amaldiçoado por alguém. Alguém já tentou te amaldiçoar. De alguma forma, de alguma maneira. Quem aqui, infelizmente, no seu ministério já teve alguém que falou mal, jogou seta, palavras de maldição para você ser derrotado? Alguém já aconteceu isso com ele? Só que se você estiver fraco, você aceita. Mas se você estiver bem intelectualmente, você rebate. Davi automaticamente rebateu aquilo que Golias falou. Vou continuar. Versículo 44. Disse mais o filisteu Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti. Como, gente? Em nome do Senhor dos Exércitos. Agora ele ia enfrentar uma luta que era física e também espiritual. O que ele fez? Foi ele que lutou contra Davi, aliás, contra Golias a princípio? Não, ele saiu fora e colocou quem? Eu não ouvi. Ele saiu fora, quem entrou? Deus. Nós aprendemos aqui hoje a depender única e exclusivamente de quem? De Deus. Ora, eu vou enfrentar uma luta com o meu inimigo, eu vou perder. Então eu tenho que depender única e exclusivamente de Deus, para que Deus entre na minha batalha, e assim eu possa ter a certeza da vitória. Não tem como ter vitória no ministério se você não depender de Deus. Não tem como você ter êxito no que faz no ministério se você não depender de Deus. Algumas pessoas passam a depender da capacidade dela. E aí ela acha que a capacidade que ela tem pode levar ela à vitória de uma luta que é espiritual. Que a força física dela pode levar ela a ter vitória de uma luta que é espiritual, de uma batalha que é espiritual. Primeiro, Davi venceu no intelecto. Agora ele vai vencer no mundo espiritual. Ele não podia ir. Não era ele que ia. Quem ia era Deus. Ele saiu fora e colocou Deus na frente. Fala para o seu vizinho: coloca Deus para ir por você. Agora, como que eu faço isso? Como que Deus vai entrar por mim? Como que Deus vai fazer por mim? Se eu depender única e exclusivamente dEle. E depender única e exclusivamente de Deus é eu fazendo aquilo que Ele determinou para a minha vida. Nós aprendemos hoje a ter foco naquilo que eu estou fazendo. Fala para o seu vizinho: coloca a sua vida na mão de Deus. Coloque seus anseios na mão de Deus. Coloca seus problemas na mão de Deus. Lute sabendo que Deus está na sua luta.
Aleluia. Pode bater palma e dar glória a Deus. Fala para o seu vizinho: só assim Deus vai estar na tua luta. Só assim Deus vai estar na tua batalha. E não terá gigante no teu caminho. E todo gigante Deus vai fazer dele um anão. E você vai passar por cima com o troféu da vitória na mão. Aleluia. Não tem como vencermos se não for na dependência de Deus. Não tem como. Quando ele viu que Davi não respondeu, intelecto, ele amaldiçoou Davi. Davi saiu fora e disse: tu vens contra mim com espada e lança, e eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E foi assim que Davi venceu. Eu estou vendo aqui grandes vencedores. Não, você não entendeu nada. Eu estou vendo aqui grandes vencedores, grandes vitoriosos, grandes conquistadores, pessoas que daqui a alguns meses vão chegar contando aqui. Nós vamos ter outros encontros aqui, e vai chegar contando: olha, depois daquele último encontro, mudou tudo na minha vida, eu conquistei tantas vitórias, eu tenho as 7.000 almas, e eu alcancei de Deus, porque eu mudei o meu intelecto, mudei meu pensamento, mudei minha forma de agir, me renovei, e a vitória chegou. Outro dia eu disse para os pastores que o grande culpado de alguém não ter vencido é ela mesma. É só olhar para o espelho. Eu disse: olha para o espelho e vê quem é o culpado de você até hoje não mudar a sua história de vida. Eu conversei com um rapaz. Esse rapaz infelizmente perdeu a visão. Mas antes dele perder a visão, eu disse assim: você culpa todo mundo. Você sempre acha culpado para todos ou para tudo, mas nunca vê que o culpado é você. E ele foi arrumando razões, arrumando desculpas, arrumando situações para aquilo que não deu certo, ou para aquilo que ele mesmo não fez. É muito fácil nós arrumarmos meios para poder provar as nossas derrotas. É muito fácil a pessoa andar de muleta, né? Então eu me escoro em tudo aquilo que não deu certo para dizer o porquê que não deu certo. Para com isso. Você é muito melhor do que isso. Você não foi levantado foi por homem, não. Você foi levantado foi por Deus. Quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus, e quem te sustenta de pé é Deus. E é Ele que te dá vitória. E assim Davi venceu. Assim como? Fala comigo: assim como? De novo: assim como? Começando a vencer a batalha intelectual. A vencer a batalha intelectual. E aí ele tinha que provar a vitória. Ele tinha que provar para o povo de Israel: olha, eu venci. Estava em luta e venci. E eu vou provar para Israel o Deus de Israel. Porque o povo de Israel já tinha fugido, já tinha dado no pé, amedrontados. E Davi precisava provar para eles o Deus que eles tinham e que eles não sabiam o poder desse Deus. Como ele ia mostrar isso? Hã? Como ele ia mostrar? Continue aí. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ele saiu fora, colocou Deus para o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus.
e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Como que Davi iria provar para eles que havia um Deus em Israel? Apenas jogando a pedra? Ele havia anunciado, ele havia falado, ele havia já debatido contra a maldição que Golias havia lançado. Ele tinha força intelectual para isso. Agora ele tinha que provar. Continuamos. Versículo 47, não é isso que eu estou? Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou. Bom, ele já estava preparado. Intelectualmente, espiritualmente, já estava preparado. Agora ele estava pronto para vencer. Fala para o seu vizinho: você está saindo daqui hoje pronto para vencer. Toda e qualquer situação da sua vida, você está saindo daqui hoje pronto para vencer. Como Deus preparou nossa mente aqui hoje. Eu estava falando com o Bispo Luiz que uma das coisas que eu vi aqui foi Deus quebrando barreiras. Quebrando barreiras, através da mensagem da nossa apóstola, através da palavra que o Bispo Rodrigo trouxe no início, para dependermos de Deus, através da mensagem do Bispo Wellington. Deus hoje quebrou do nosso caminho e tirou da nossa mente toda e qualquer barreira que havia. Então eu vou continuar, já estou encerrando aqui. Hoje mesmo o Senhor, está o versículo 7, 46, né? Isso, desculpa. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. Deixa eu só dar uma paradinha aqui. É interessante porque Davi, ele tinha que anunciar o que ia acontecer com o gigante. Ele tinha que anunciar. Ele tinha que primeiro vencer ele mesmo. Ele tinha que vencer ele mesmo. Eu vi o Bispo Luiz contando um testemunho que eu achei maravilhoso. Ele disse assim: eu dormia no chão e eu já anunciava junto com a minha esposa a casa que nós iríamos ter, a piscina que iríamos ter. Se fosse olhar para a luta que fala, ele não conseguiria enxergar isso. Então Davi, ele tinha que anunciar para todos de Israel o que iria acontecer. Tem coisas, pastor, pastora, que dentro da sua igreja você tem que anunciar. Eu já cheguei na igreja, por exemplo, Campinas, eu cheguei na igreja e disse assim: olha, irmãos, me dá 3 meses, vocês vão ver essa igreja aqui lotada. E não vai caber povo aqui aos domingos. Eu anunciei, e depois do anúncio eu fui falando sobre aquilo, fui colocando na mente dos irmãos, os irmãos foram entrando junto comigo na batalha para poder crescer a igreja. Quando deu 3 meses, eu chamei o povo e mandei olhar para trás. Todas as cadeiras estavam ocupadas. Todas as cadeiras estavam ocupadas, e os irmãos começaram a ver o Deus de Israel. Agora ele tinha que mostrar o Deus de Israel. Davi tinha que mostrar o Deus de Israel. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com a funda e com a pedra, e o feriu, e o matou,
Porém, não havia espada na mão de Davi. A espada estava na mão de quem? De Golias, estava na mão do inimigo. O inimigo estava com as armas para tentar destruir Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, os filisteus o quê? Fugiram. Então os homens de Israel e de Judá levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gade. A partir dali, então, Israel soube que havia Deus em Israel. Ele provou, levantando o troféu da vitória, que era a cabeça do gigante. Aleluia. Fica de pé um instante. Estamos aprendendo a ter força na nossa mente, na nossa cabeça, a batalhar primeiro o nosso intelecto. E toda pessoa que ela trabalha a mente dela, ela sabe o que quer e ela sabe onde ela vai chegar. Você sabe o que você quer? Você sabe aonde você quer chegar? O grande problema da maioria daqueles que são derrotados é porque eles não sabem ainda aonde querem chegar. Você tem que saber. Nós ouvimos uma mensagem da nossa apóstola uma vez que disse que você tem que ter o ponto de partida, saber de onde você vai sair e saber aonde você quer chegar. E a partir daí você ter uma direção, o GPS para te levar, que é o Espírito Santo, para te levar no alvo que você estabeleceu para a sua vida. Então você tem que sair daqui hoje sabendo o que você quer, onde eu quero chegar. Feche os olhos. Feche os olhos agora. Daqui a pouco o nosso apóstolo vai estar aqui. Mas eu quero que agora você veja o que você quer para o seu ministério. Bispo, bispa, pastor, pastora. O que você quer para o seu ministério? O que você sonha para o seu ministério? Aonde você quer chegar? Você já tem o alvo, você já sabe aonde você quer chegar? Outro dia eu falava com a igreja, se você tiver com os olhos abertos e tiver uma casa a 50 quilômetros de distância de você, com os olhos abertos você vai conseguir enxergá-la. Eles disseram: não, bispo, está longe demais. Eu disse: então fecha os olhos agora e começa a imaginar a casa. Os irmãos começaram a imaginar a casa, a imaginar o carro, a imaginar a empresa. E eu perguntava para os irmãos, eles diziam: eu estou vendo, bispo, eu estou vendo. E eu comecei a falar para eles: está vendo? Não está tão longe de você quanto a realidade quer te mostrar. Não está tão longe, está aí, você já está dentro. Nós precisamos aprender a enxergar, não com os olhos naturais. A palavra de Deus no livro de Pedro diz que quando nós enxergamos as coisas espirituais como elas, não como elas são, mas de uma maneira natural, nós nos tornamos cegos, vendo apenas aquilo que está na nossa frente. Então feche os seus olhos agora e comece a enxergar. Então se você começa a enxergar, é porque você já está dentro disso, você está visualizando, você lá dentro daquilo que você sonha. Não está longe não, está muito mais perto do que você imagina, está muito mais próximo de você do que você pensa.
A maneira em que você pensa é que será. Comece a acreditar assim, comece a crer assim. Comece a crer desta maneira. Não deixe que o barulho das lutas te impeça de enxergar a grandeza daquilo que Deus preparou para você. Você nem imagina, nem passa pela tua mente o que Deus tem de grandioso para fazer na tua vida. E a palavra de Deus em 1 Coríntios 2 diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não chegaram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Senhor, hoje nós vamos estar saindo daqui com uma visão grandiosa daquilo que vamos alcançar, porque Tu és um Deus que não falha. Tu és um Deus que nunca permitiu que nenhum sonho dos Teus filhos caísse por terra, aqueles que creram no Senhor. Levante as mãos para os céus. Aleluia. Se você pode, se ainda tem força aí, eu sei que tem, comece a glorificar a Deus. Somos profetas do Deus Altíssimo. Nós profetizamos sobre a vida dos outros, e agora nós vamos profetizar sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério e sobre tudo aquilo que vamos conquistar. Aleluia! Tem mais de você aí, eu tenho certeza que você tem mais para glorificar, tem mais para exaltar, tem mais para bendizer, tem mais para adorar. Então abra a tua boca para fazer isso. Aprendemos hoje a lutar, independente das circunstâncias. Nós aprendemos a lutar com Neemias, aprendemos a depender de Deus com Jefté, aprendemos a ouvir a voz de Deus no silêncio da brisa suave. Senhor, nós vamos sair daqui hoje carregados nas asas do Espírito, que vai nos conduzir para aquilo que nós vamos fazer e daquilo que nós vamos conquistar. Senhor, eu tenho a plena certeza disso, eu tenho a plena convicção desta vitória, e é por isso que eu te glorifico, é por isso que eu te exalto, é por isso que eu bendigo o teu nome, Senhor. Aleluia! Aracaraçuria, madas.